Qual é o melhor cardio para o emagrecimento? Essa é a pergunta que eu acho que é a de R$ 1 milhão, né? Quando a gente fala sobre composição corporal, diminuir o percentual de gordura, ficar estético, ficar saudável, qual que é o melhor? É o cardio em jejum? É o HIIT? Além disso, quais ferramentas a gente pode usar nesse cardio? Uma caminhada, uma corrida, bicicleta, escada, elíptico. Tem uma infinidade de variáveis que a gente pode discutir nesse vídeo e eu pretendo trazer uns conselhos mais práticos nesse vídeo, tá? Um guia mais prático sobre cardio, para você entender qual é o melhor cardio para você, porque não existe na realidade um cardio 100% ideal para todo mundo. Então eu vou dar alguns exemplos aqui de algumas situações e aí você vai poder entender qual que é o melhor cardio que vai se aplicar para você. E eu já vou começar explicando para você o que é um cardio, afinal de contas. Cardio nada mais é que um exercício físico voltado para o aumento da frequência cardíaca. O cardio ele é um excelente aliado para um músculo chamado coração. Você já ouviu falar desse músculo? Eu acho que ele é pouco importante, né, para a gente. O coração ele é muito importante, mas como eu sei que muita gente não tá nem aí para isso, quer saber em relação à queima de gordura de fato, né? O cardio também ajuda no que a gente diz sobre perder peso e eliminar a gordura, ele melhorando a sua composição corporal. E a gente vai dar um pouco mais de ênfase nessa parte, porque, afinal de contas, o processo de emagrecimento, além de ser um processo de hipertrofia, onde a gente precisa aumentar os nossos músculos, de nada adianta se eles não estiverem aparentes de fato, né? Então a gente precisa reduzir esse percentual de gordura. E como que ele vai agir nessa redução de percentual de gordura? Primeiro, ele é um excelente aliado para melhorar o uso da gordura ali na hora da queima da gordura. Tá? Então ele potencializa, ele facilita com que a gordura seja utilizada de forma mais eficiente. Não adianta só o déficit calórico, por exemplo, de uma dieta, ou só fazer a musculação e usar ela como fonte de energia, porque se você usar o cardio como aliado, você vai ver que o processo ele fica muito melhor, tá? Em todos os aspectos. Além de ficar mais rápido, fica mais fácil e o resultado final ele é mais bonito. E aí quando a gente vai falar sobre ferramentas, né, sobre como fazer esses cardios, como potencializar esse processo de cardio, como que a gente faz para reduzir e manter-se no cardio por muito tempo? Fazendo, né? E quando eu digo muito tempo, é por várias semanas, tá? Não por horas durante o treinamento. A gente precisa primeiro entender que o cardio vai acompanhar a gente para o resto da vida, principalmente durante esse processo de emagrecimento. Então esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender. Segundo ponto, você precisa fazer um cardio que você goste. Então esse é o primeiro filtro de entrada para um cardio. O que você gosta de fazer? Eu tenho uma aluna que eu passava cardio na esteira para ela, passava bicicleta, ela não gostava, não curtia. Até que um dia ela me perguntou, falando sobre o fit dance, o que eu achava, se o fit dance ia ajudar ela, no caso de colocar como um cardio. Se a gente fosse analisar fisiologicamente em termos de performance e resultado, talvez não fosse a melhor opção, porque você não consegue ali controlar a intensidade, a frequência cardíaca durante o exercício, para saber se o cardio está sendo muito eficiente ou não. Mas quando a gente cai para a realidade e vai para a prática, para termos práticos, para ela o fit dance seria perfeito, porque já é uma pessoa com resistência a cardio, não gosta de fazer cardio, mesmo sabendo que é importante. É melhor ela fazer às vezes a segunda ou a terceira melhor opção para ela, com que ela se mantenha ali fazendo um cardio, do que necessariamente ela ter que fazer o melhor cardio do mundo. Então a hora que a gente for falar um pouco mais sobre as ferramentas do cardio, eu vou tocar mais nesse assunto. Mas entenda que para ela foi perfeito o fit dance. E eu mantive e vou manter enquanto ela estiver fazendo fit dance e estiver fazendo cardio, excelente para ela e para mim, porque os resultados vão vir de forma mais fácil. Os mais famosos hoje são o cardio contínuo, o cardio em jejum e o HIIT. São esses três que a gente vai focar no vídeo de hoje, tá? Então quando a gente está falando num cardio contínuo, a gente está falando mais daquela corridinha no meio do dia, aquela esteira que a gente faz depois do treino, de forma não muito coordenada, só faz a esteira por mais tempo, né? Então que você fica ali, dá uns trote, corre, caminha. Tem o cardio em jejum, que seguiria o mesmo princípio, só que você faz logo pela manhã, com aquela ideia de que você vai usar mais a gordura, porque você está em jejum e tudo mais. E tem o HIIT, que é aquele cardio de alta intensidade e ele é intervalado, às vezes com um descanso ativo ou não. Então o HIIT é um cardio que geralmente dura menos, então ele dura ali em torno entre 10 e 20 minutos, não passa disso,
Só que ele é aquele cardio pauleira mesmo, que leva você no limite dentro desses 20 minutos muito rápido. Então, primeiro, quando a gente fala sobre eficiência no emagrecimento, fisiologicamente falando, contanto que todos os cardios atinjam a mesma quantidade de queima de energia, todos são iguais. Então, só para a gente ilustrar o que eu acabei de falar, trazendo para uma forma mais lúcida, mais prática. Se todos os cardios que você fizer, vamos supor, queimar 300 calorias, um número hipotético só para você entender, tanto faz. Então, se você fizer um cardio em jejum que queime 300 calorias, ótimo. Se você fizer um cardio contínuo durante o dia, junto com um treinamento concorrente, algo do tipo, e queimar as 300 calorias, beleza. Se você fizer um HIIT que queime essas 300 calorias, beleza também. Todos são iguais fisiologicamente falando. É lógico, cada um tem algumas particularidades que a gente pode usar aqui. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que tem diabetes, por exemplo, talvez o HIIT ele seja mais interessante por conta de usar o glicogênio ao favor, por conta da alta intensidade. Isso pode te favorecer. Agora, se você já é uma pessoa que eu tenho pouco tempo para treinar no dia, faz um HIIT. O HIIT é interessante também. Então eu vou falar um pouco de alguns prós e alguns contras de cada um. E aí você vai entrar em conclusão qual é o melhor cardio que você pode usar. O HIIT ele é excelente para quem não tem tempo. Porque ele é um exercício de alta intensidade, então ali em 15 minutos você já vai sair moído do treino. Ele tem uma alta eficiência metabólica, então ele acelera muito o seu metabolismo enquanto você está fazendo ali. Além dele também ajudar na manutenção da massa muscular, é sensacional. Só que os contras é que assim, para quem tem lesão, por exemplo, tem que tomar muito cuidado na hora de fazer o HIIT, porque o HIIT a gente está trabalhando com alta intensidade. E se a gente não tiver uma boa técnica, uma boa coordenação, não souber o que está fazendo direito, a alta intensidade ela é um prato cheio para dar cagada. Então, precisa saber muito bem o que está fazendo, precisa sempre estar consciente dos movimentos que você está executando na hora que você está executando um HIIT, para que você não se machuque, para que isso não se torne uma lesão. Fora que também, para o HIIT ser eficiente, ele tem que ser extenuante. Então você começa dando porrada desde o começo. Se você não dá essa porrada, ele meio que perde um pouco da eficiência, entendeu? Porque o HIIT ele vai te levar no limite desde o começo. Então, é muito extenuante. É o verdadeiro inferno durante 15 minutos. Então, se você não tem essa mentalidade de, eu gosto de chegar na exaustão mesmo, ele não vai se tornar um cardio muito sustentável, então, por consequência, você não vai conseguir fazer. Agora, a gente falando do cardio contínuo, eu vou levar em consideração que o cardio contínuo ele é o mesmo cardio, só que existe o cardio em jejum que você faz cedo e o cardio não jejum que você já faz alimentado. O cardio contínuo ele é um cardio menos intenso, então justamente por conta dele ser contínuo, né? Porque é impossível uma coisa com a outra, então você vai demorar mais tempo fazendo, então a gente coloca aí mais ou menos uns de meia hora, pelo menos, a 1 hora, dentro dessa faixa aí, depende um pouco do seu nível de treinamento, e você pode manter uma intensidade de baixa para moderada ou de moderada para um pouco alta, vai depender também do seu condicionamento físico na hora de fazer esse exercício. Pontos prós e contras, né? Ele é um exercício de menos intensidade e você pode aproveitar mais o processo, digamos assim. Então, você consegue, se você fizer um cardio na rua, por exemplo, você consegue observar a paisagem, então não tem tanta pressa, você vai no seu ritmo, você consegue fazer uma coisa mais tranquila ali. Só que o ponto negativo é porque ele toma muito tempo. Então, se você é uma pessoa que já tem dificuldade para aderir a um treinamento, ainda pegar um cardio, que às vezes vai te custar tempo, isso não é muito interessante. Fora que, assim, em termos de metabolismo, ele não usa muito o que a gente chama de glicogênio na hora que está fazendo. Claro que usa, mas usa muito pouco em comparação ao HIIT. Então, é muito necessário que, além de que se você opte por esse cardio, você precisa fazer um trabalho de musculação muito bem feito, tá? Para você exercitar sua massa muscular para melhorar a composição corporal. Quando a gente vai falar sobre as ferramentas do cardio, ou seja, qual cardio fazer mesmo, porque a gente pode fazer tanto o contínuo quanto o HIIT na esteira, na bicicleta, no elíptico, em treinos funcionais, na escada. Então a gente tem ferramentas aqui que a gente pode fazer tanto o HIIT quanto o cardio em jejum, quanto o cardio contínuo. Então, quando a gente está falando sobre as ferramentas do cardio, ou seja, quais cardios fazer, aí a gente precisa levar em consideração vantagens e desvantagens. A pergunta que todo mundo sempre me fala é qual cardio gasta mais? O cardio está ligado 100%
ao trabalho do nosso coração. Então, se você conseguir elevar a frequência cardíaca em todos eles, todos vão ser bons. Então, vocês não podem ficar se apegando a qual queima mais necessariamente, porque isso vai depender muito de esforço. Geralmente, o que você se esforça mais é o que queima mais. Mas você não pode entrar com essa mentalidade na hora de escolher o seu cardio, por quê? Porque lembra que o cardio ele é um processo que vai te acompanhar a longo prazo. Então, se você ficar querendo escolher o melhor cardio, o cardio que mais queima, o cardio que mais não sei o que, em algum momento pode ser que você desista desse processo porque está começando a ficar um saco fazer. Eu, por exemplo, eu não gosto de fazer bicicleta, a bicicleta ergométrica. Se eu tiver que fazer bicicleta, eu vou furar um monte de vezes o cardio. Então tenha isso em mente. Você precisa escolher o cardio que mais te dá prazer na hora de executar, porque ele vai te acompanhar pro resto da sua jornada de emagrecimento. E se você for uma pessoa com consciência, ele vai te acompanhar pro resto da vida. Então, desvantagens. Então, a esteira, ela é interessante no caso ali quando a gente fala sobre um cardio padrão universal, só que ela tem aquele negócio de ser meio monótono, né? Então você vai ficar andando ou correndo no lugar, pulando no mesmo lugar. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Elíptico. Elíptico é um cardio excelente para quem também tem problema com dor, problema com lesão, porque ele não tem impacto. Então, se você está no momento da sua jornada e que você não está podendo utilizar impacto, elíptico é uma excelente opção. Agora, para você saber qual desses cards você tem que colocar dentro da sua rotina, eu posso te ajudar com isso. O link da minha consultoria está aqui na bio, para você emagrecer, voltar a ter a sua autoestima, voltar a ter a sua autonomia, emagrecer, melhorar a sua composição corporal. Você pode deixar a responsabilidade dos seus resultados comigo. Eu vou te ajudar nesse processo inteirinho, tá, de emagrecimento e definição muscular. O link está aqui na bio. Se você quiser, me ajuda. Bicicleta, mesma coisa. Não tem impacto e às vezes a galera tá querendo usar alguma coisa, colocar um fone e tudo mais. Bicicleta é perfeito para você conseguir fazer as coisas e assistir alguma outra coisa enquanto você está fazendo. Então, por exemplo, para quem gosta de estudar, é um prato cheio aí. Corrida na rua vai te dar uma boa ambientação e tudo mais, mas tem um problema externo, né? Que tem sol, então tem que tomar um certo cuidado aí na hora de fazer. Circuito é muito bom para quem não gosta de monotonia. Se é uma pessoa que não é monótono, que gosta de coisas variadas, circuito, treinamento funcional é excelente. E aí tem os agregados, né? Tem o futebol de quarta-feira à noite, tem os fit dance da vida, como eu comentei no começo do vídeo, que vão ajudar você nesse processo. Porque lembra, o importante é sempre a aderência. Você precisa fazer um cardio aderente. Procure sempre aderência nos seus treinamentos, no seu cardio. Então agora, para a gente terminar o vídeo e fazer um resumo prático disso daí, cardio, atividade muito importante que vai te guiar para o resto da sua jornada de emagrecimento e hipertrofia. Você precisa ter um cardio que você goste, que seja aderente à sua rotina e que seja prazeroso para você fazer. Lembre-se que você vai ter que ficar fazendo cardio para o resto da vida, então escolha uma atividade que você goste. Não importa qual cardio você fizer, contanto que ele eleve a sua frequência cardíaca de forma intensa, de forma a realmente te esforçar, qualquer cardio é válido. Para de querer ficar perdendo seu tempo e querer achar qual cardio gasta mais caloria, qual que é o melhor. Porque do ponto de vista fisiológico, aumentou, se esforçou, levou a frequência cardíaca lá em cima, ele já está sendo eficiente para a sua queima de gordura.